Boa noite, é um prazer estar aqui nessa casa mais uma vez. Eu já perdi as contas de quantas vezes já estive aqui, mas é muito acolhedora, né? E a gente se sente muito na paz, que é uma casa de oração, claro. E eu sou do Recanto de Luz, que é uma casa que fica lá no Jardim Atlântico, e ao lado dessa casa nós temos uma ONG que se chama CEAFES, que cuida de 130 crianças no contraturno escolar, das crianças ali da Chico Mendes, né? Então, para as crianças não ficarem na situação vulnerável, nós temos esse acolhimento, e aos sábados temos a evangelização dessas crianças. É um prazer realmente estar aqui nessa casa, e bem-vindo a quem está nela pela primeira vez, quem está conhecendo hoje a doutrina pela primeira vez, ou está vindo aqui só para um passe, pelo conforto, uma palavra, que a espiritualidade ampare a cada um de vocês. Eu vou falar de um tema que ele, enquanto nós em existência, vai ser sempre atual, que é a ingratidão, mas ele tem uma palavra que é benefícios pagos pela ingratidão. E esse é um tema do nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu vi umas senhoras comentando, esse é o Evangelho de Jesus, é a história no olhar do Espiritismo, sim. Uma senhora perguntou, é a Bíblia? É a Bíblia Espírita, porque é um olhar do Espiritismo, né, codificado por Allan Kardec, sobre as situações bíblicas, porém não direcionando a nenhuma religião, e sim a espiritualidade. A doutrina espírita, ela é filosófica, ela é científica e ela é religiosa. Aí a gente pergunta, mas por que que ela é filosófica? Porque ela tem respostas para muitas das nossas dúvidas. Basta a gente ler o livro dos Espíritos, né, que, se eu não me engano, são 1060 perguntas, 1061, e ali tem respostas para tudo, para dores, para perdas, para guerra, para casamento, para divórcio, enfim. Respostas essas codificadas por Allan Kardec, por meio da espiritualidade superior. E é científica porque há a comprovação, né? Durante muito tempo, ficaram-se na dúvida se eram espíritos, se eram pessoas, se alguém estava manipulando. Então, cientificamente teve que ser comprovado a existência de espírito. Não somos só matéria, só carne. Há ainda irmãos que acreditam que somos só exatamente uma carne, um coração batendo e morremos, enfim. Mas nós aqui, que aqui estamos nessa casa, devemos acreditar na existência de espírito, e quem é espírita na pluralidade das almas. Porque acontece de nós conhecermos, às vezes, algumas pessoas com habilidades inatas e a gente não sabe como ela adquiriu. Então, quem é espírita acredita na pluralidade das almas, tá? Então, por isso que ela é científica, por comprovações, né? E religiosa, porque nos conecta com Deus. Nós somos cristãos e o Deus único. Então, é filosofia, é ciência e ela é religião. Aí, esse tema de benefícios pagos com a ingratidão é um tema que intriga a gente, porque diz, mas que benefício eu tenho com alguém ingrato, né? Ou eu sendo ingrato, ou eu recebendo uma ingratidão. Então, ingratidão é uma falta, né, de algum reconhecimento. Gratidão é um reconhecimento de saber quem faz, né? E o benefício é um ato de fazer algo para alguém, uma ação, uma troca. Então, quais são os benefícios pagos com a ingratidão? Então, isso também foi uma das perguntas que foram feitas aos espíritos superiores, né? E aí no Evangelho, então, como lidar com isso? Porque nós, desde que aqui estamos encarnados, se for perguntar quantas pessoas já sofreram por ingratidão que estão aqui nesse salão, muitos vão levantar a mão. Com um irmão, com um amigo, com um conhecido, com um vizinho, ou então que alguém nos achou ingrato, ou com os pais, né? Mas cabe a nós, enquanto espíritos em evolução,
reconhecer o nosso erro e seguir em frente, pedir o perdão para nós e para o próximo e seguir em frente, né? Sobre as bênçãos da espiritualidade. Antes de falar um pouco do que diz aqui no Evangelho, tem uma história que é de um livro também, o livro Céu e Inferno, também codificado por Kardec, e tem uma parte que se chama Expiações Terrestres, que tinha um jovem que ele foi adotado por uma família, essa família tinha muitos filhos, mas ele adotou aquele filho com todo carinho, né? E igual aos outros irmãos, não fez nenhuma diferença dos irmãos biológicos, né? Então deu todo o estudo, todo o amor para esse irmão, para esse filho. E aí ele cresceu no meio dessa família, mas ele não se sentia parte, ele, não os pais adotivos, ele não se sentia parte, ele não se sentia bem. Então ele era muito rude com aqueles pais que davam carinho, ele era muito ingrato, ele não queria saber se os pais estavam bem, se não estavam bem. Depois que ele cresceu, ele tomou rumo e os pais sempre sentiam aquela falta dele, da presença dele, embora tivessem muitos irmãos, né? E assim seguiu a vida até o desencarne desses pais. E ele seguiu a vida dele. Quando chegou o momento dele desencarnar, é que ele soube, isso está no livro Céu e Inferno, né? É que ele soube que naquela vida ele teria que dar o carinho aos pais que estavam fazendo essa troca com ele, que era muito raro, que era muito difícil. E ele só foi reconhecer quando já tinha ido para a erraticidade, né? Enquanto espírito. E aí até amadurecer. Então, passou-se muitos longos anos no retorno. Esse jovem começou a trabalhar já encarnado, né? O espírito encarnado, começou a trabalhar numa indústria, mas ele sentia um amor muito grande por uma pessoa que ele achava estranho, enquanto todo mundo falava muito mal, porque era chefe dele. E ele tinha um carinho pelo aquele chefe que ele não entendia. E enquanto todo mundo falava, né, nossa, imagina, né, que geralmente a maioria não transmite esse amor todo à sua chefia, e ele sempre ali, ajudando, auxiliando, a ponto de acompanhar essa pessoa em casa, era assim uma devoção, e as pessoas achavam muito estranho, mas ele também não sabia explicar o porquê que ele gostava tanto daquele senhor. E aí, chegando um certo tempo, mas era assim, um amor que ele sentia de cuidado, de zelo. E aí esse senhor quase sofreu um acidente e ele foi uma queda de uma árvore e ele estava muito próximo, ele gritou e esse senhor se desviou e salvou-se dessa queda, mas porque ele estava acompanhando aquele idoso até a residência, dono dessa indústria. Passados os longos dos anos, ele deu toda a devoção, todo o carinho e todo o amor àquele senhor. Mas nunca passou disso, dele ser um funcionário. Ao desencarnar novamente, ele ficou sabendo toda a devoção que ele tinha dado àquele senhor, que foi pai dele numa encarnação passada. Foi o que ele deixou de fazer enquanto ele foi um jovem ingrato, adotado pelaquela família. Então a forma, ele não lembrava, claro, de por que ele gostava tanto, por que tinha tanto carinho, por que tinha tanto zelo de uma pessoa que era estranha, que para ele não era da família dele. Então, conta ele nesse livro No Céu e Inferno, que a maioria são contos de espíritos desencarnados, comprovados cientificamente, porque existiu. E aí contou essa história de que esse senhor tinha sido o pai dele, aquele pai que ele não tinha dado o devido carinho quando foi um filho, né? Teve todos o estudo, o amor e a dedicação. Então, nesse caso, no benefício dele, foi ele, na próxima encarnação, transmitir um amor
que ele não tinha ou que ele não sentia para com aquela família. Eu vou ler aqui um pouco sobre o que diz, o que é o benefício pago para ele, com a ingratidão. E aí a pergunta, Kardec faz uma pergunta, que é de número 19, no capítulo 13. Que deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixaram de praticar o bem para não topar com os ingratos. Porque tem pessoas que sofrem tanta ingratidão, tanta ajuda, e não vou mais ajudar ninguém. Fala bem assim mesmo, não vou mais ajudar, porque eu ajudei aquele irmão e ele não soube reconhecer. Eu ajudei aquele tio e ele não soube reconhecer. E aí, pergunta Kardec, o que pensar desses que deixam de praticar o bem? Aí a resposta. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstração de reconhecimento é não fazer com desinteresse o bem feito desinteressadamente. É o único agradável a Deus. Então, o que eu quis dizer aqui? Que o único que agrada a Deus é aquele benefício, aquele ato que a gente faz ao próximo, sem reconhecimento, sem postar em redes sociais, né? Comprei 3 cestas básicas, está aqui a foto, eu vou fazer, vou mostrar para todo mundo que eu estou entregando comida para aquele coitado ali, bota a foto da pessoa lá. É isso? Não precisa. Aquela pessoa, ela pode ser grata ou não. E isso o tempo vai lhe mostrar. Ou então comprei uma roupa, um caderno, qualquer coisa, qualquer item, dei para uma criança e agora estou aqui dando os cadernos para essa criança. Não precisa. É isso que diz, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Você não precisa, porque aos olhos de Deus, Ele sabe do seu coração, Ele sabe dos benefícios que você está fazendo, e é isso que importa. Não a nós que estamos aqui em provas e expiações, estamos a caminho da evolução. E é isso que ele quis dizer aqui, fazer o bem desinteressadamente. E por isso diz que há mais egoísmo do que fazer a caridade, então é mais pensar em si. Então diz o seguinte, deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que o que fizerdes do bem, não vô-lo agradecerão. Já dizia aqui em 1867. Mais ou menos. Aí quando eu li isso, é que eu fui entender. Dizia, saiba que às vezes fazendo bem, as pessoas não vão lhes agradecer. E aí me veio uma história também de um homem que passou aqui na Terra 2024 anos, um espírito extremamente evoluído, e que numa semana sentou-se a uma mesa, antes da Páscoa, com seus 12 discípulos. E aí eu pensei, teve alguns que foram ingratos com ele. E será que ele não sabia disso? Sabia. Porque para um ele disse que até o galo cantar, a Pedro, iria negá-lo 3 vezes. E para outro disse, faça logo o que tem que ser feito. Era para vender a informação de onde ele estaria por 30 moedas de prata. Durante muito tempo, quando criança, a gente que hoje somos espíritas, estamos na religião espírita, tínhamos um hábito de falar de Judas, mas, ou então tinha um ritual de bater no Judas quando criança, tocar fogo no Judas quando criança. Eu falo isso de 50 anos atrás, as crianças faziam isso na rua muito. E com o tempo foi melhorando, foi passando, graças a Deus não se faz mais esses tipos de atitudes, porque se Jesus sabia e ele perdoou todos os atos, quem somos nós, né? E a consciência daquele irmão na época sofreu muito com o que havia feito, né? E
Jesus sabia que ia ser entregue, Jesus sabia que ia ser negado, e mesmo assim ele perdoou esses irmãos. Nós que ainda temos essa dificuldade do perdão, do amor, é o fato de não desejar que aquele outro que nos foi ingrato, ou que se nós formos ingratos, nós teremos que nos perdoar e pedir para aquela pessoa nos perdoar também. Mas no momento em que a gente comete essas atitudes, a gente se reconhecer. Esse já é o caminho do bem. Essa já é a beneficência. Porque o benefício que eleva, geralmente esse o benefício da ingratidão. É a gente parar e perceber, ele foi ingrato? Foi ingrato. Que Deus o proteja e o ilumine. Não desejaram mal àquela pessoa. E aí a gente já começa a sentir esse sentimento sentir-se muito melhor, né, com o perdão. Também nós temos uma história que conta no livro do Emmanuel, sobre o Chico Xavier, né, Chico Xavier foi o espírita que dedicou a sua vida toda ao espiritismo, né? E conta numa história, aliás, até no André Luiz, no nosso lar. Ele conta uma história que uma jovem senhora, ela tinha muitos filhos, e todos eles eram também adotivos. A mesma parecência com a história que eu contei anterior. E aí, desses 10 filhos todos, só que esse que era adotivo é o que mais tinha carinho com a sua mãe. E aí a gente já começa a pensar na pluralidade das encarnações e o porquê que essa criatura tinha tanto carinho com essa mãe. E aí chegou um momento que os filhos foram seguindo as suas vidas, né? Todos foram trabalhar, um morar fora e tudo. E esse casal, o pai desencarnou, ficou só essa senhora numa casa. E aí já acometida pela idade, pensar o que fazer, né? Então vamos todos colocar essa mãe numa casa de repouso. E não tem problema nenhum deixar numa casa de repouso, desde que ela não seja esquecida nessa casa de repouso. E hoje, se vemos, não sei quem já frequentou alguns idosos esquecidos lá. Esquecidos pela família, esquecidos pelos netos, esquecidos pelos filhos. Então, não tem problema, muitos têm essa vontade, inclusive, de ir para uma casa de repouso. Eu não quero incomodar ninguém, vou para lá. Mas o único filho que ia visitar desses 10 era justamente, contra André Luiz, esse. Aí, ao contrário, esse filho que ela adotou, de coração. Então ele ia lá, insistindo com que a mãe saísse da casa de repouso e fosse morar com ele. E ela disse, não, mas eu estou bem aqui. Eu me sinto bem. É só pelo carinho de você vir me visitar, né? E aí esse irmão falava dos outros, né? Mas esse, o outro não veio, o mais velho não veio, enfim. E ela disse, não tem problema. E ela sempre perdoou de coração todos os filhos. E a vida deles seguem. Mas você está vindo me visitar. Então essa mãe, ela era extremamente grata por esse filho e pelos ingratos também. Então é uma evolução espiritual muito grande, que a gente tem que fazer o possível para buscar. Conta também a história do Chico, que eu ia falar aqui, depois falei do André Luiz. O Chico, ele sempre recebia muitos presentes, né? E o pai do Chico Xavier, ele não era espírita. Aliás, ele nem acreditava. E aí ele dizia, uma vez, ele disse ao Chico, eles eram muito pobres, Chico, se cada pessoa que vier aqui saber da sua vida, do seu passado, não, dos seus irmãos desencarnados, enfim, tudo para lhe fortalecer, para lhe deixar tranquilo o seu coração. Se cada irmão desse que vier aqui trouxer uma galinha, nós vamos ter uma granja e nós vamos poder vender. Falou assim para o Chico, porque eles eram muito pobres. E aí o Chico explicar para esse pai que aquela era a missão dele, que ele sabia desde criança ele não entendia, mas desde criança ele já era espírita.
e explicar para o pai dele que o que ele fazia era pura caridade. Ele não fazia pelo dinheiro, ou pela recompensa, pela troca. Né? Claro, existem pessoas que precisam, né, de uma ajuda, de um apoio, mas quando se trata de caridade, que é o que nós estamos falando aqui, é o que a gente tem que fazer também, de ajudar o próximo sem, como eu falei antes, sem ostentação. E aí o Chico tem que explicar para o pai dele que o que ele estava fazendo fazia tão bem a ele que ele não se sentiria bem. Embora muitas pessoas, né, eu não tive a oportunidade de conhecer, infelizmente, mas muitas pessoas iam lá, doavam um relógio, uma joia, mas não era para ele. Ele era um homem simples, de atitude simples, de coração humilde. Ele tinha que manter uma casa, ele tinha que pagar tinha que pagar um espaço, tinha que pagar uma luz. Nada era para benefício dele, nem os 460 livros que ele psicografou. Nem aquelas mães que iam lá muitas para saber dos seus filhos desencarnados, receber uma mensagem. Nunca cobrou nada. Então, essa era a caridade. É essa a caridade, o amor que Jesus, quando passou na Terra, quis ensinar para nós. E o benefício, na verdade, é nosso. Esse benefício é nosso, que nós vamos fazer ao outro sem, né, demonstrar com qualquer ego, qualquer movimento que faça com que os outros que estão na volta percebam. Esse é o nosso benefício. É como eu disse, para Deus não precisa, basta a gente fazer. E nós vamos se sentindo bem à medida que a gente vai fazendo, porque nós não vamos expor, mas aquela pessoa, se ela for grata, ela vai dizer, mas não sai da sua boca, ela vai falar. Ela vai falar, aquele irmão me ajudou, me deu um pão no dia que eu estava com fome. Ela vai contar. Não faz parte de quem está fazendo o ato, né, se beneficiar com isso. Eu deixei aqui uma oração para quando a gente se sentir assim grato. Eu vou ler essa oração para vocês, que se chama Oração para Lidar com a Ingratidão. Foi psicografada, também não se sabe. Deixa eu ver quem foi, se tem a data. Não, mito. Foi psicografada por Bezerra de Menezes. Foi um grande médico e médium espírita. Está nas redes sociais para quem, quando a pessoa sentir uma grande ingratidão ou cometer uma ingratidão, que ela se apegue a essa oração, porque o benefício da oração nos eleva, o nosso pensamento, nos traz uma paz. E aí, algumas frases, porque a oração é muito grande, e eu tenho 5 minutos aqui, eu vou ler algumas frases que o Dr. Bezerra de Menezes deixou para nos consolar. Que diz o seguinte, oração para lidar com a ingratidão. Ajude-me a compreender, amado Senhor, que a caridade tão necessária entre os homens trata-se de uma prova de elevação espiritual e nunca deve ser praticada buscando reconhecimento. Por isso, devo acentuar a ingratidão, não devo acentuar a ingratidão como parte da prova. Entendo, Senhor meu Pai, que nunca devo praticar a caridade visando lucro ou reconhecimento pessoal, mas sim buscando me redimir de possíveis erros e ofensas cometidas em meu passado ou em meu presente, que me tornem devedor diante das leis divinas. Por isso, Senhor amado, prepare-me neste momento para continuar exercitando a caridade, sem esmorecer as ingratidões. Pois, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, quem nunca a mão direita jamais sabe o que ajudou a mão esquerda. Que a prática da caridade, Senhor, seja outro grau mais importante e me permita elevar espiritualmente
contra ingratidões, pois a aceitação serena dessas indiferenças espiritual que me aproxima do Senhor Jesus Cristo. Então, com essa oração que o Dr. Bezerra de Menezes deixou, resume tudo que eu falei aqui. Principalmente quando a gente fala que a gente deve praticar a caridade sem a ostentação, sem o nosso orgulho, sem o nosso ego, né? Para quê? Porque para Deus isso não é necessário. E aí nós, irmãos, como estamos a caminho da evolução, né? O que a gente tem que pedir é que sempre que sofremos uma ingratidão, que Jesus nos ampare, nos auxilie para seguir o nosso caminho, tirando todo o rancor, toda a mágoa, todo o ódio do nosso coração, e que a gente consiga seguir em frente na paz, porque espiritualmente, quando a gente reza no momento que a gente está com uma raiva ou com um ressentimento, quem puder fazer, faça isso, se apegue numa oração nesse momento. Muda completamente a vibração, muda completamente o nosso pensamento e a nossa atitude. Então, os benefícios da ingratidão é o efeito de fazer o bem, o efeito do amor, de amar a Deus, o próximo e a si mesmo. Eu agradeço por esses 30 minutos que vocês estão aqui me ouvindo e que a gente possa levar para a nossa vida, ao sair daqui, dessa casa de oração, que a gente saia cada vez melhor, porque essa é a nossa luta diária, que a gente seja melhor a cada dia, que a gente seja melhor nessa evolução, para que quando a gente voltar, a gente volte pessoas muito melhores do que hoje. Gratidão a todos vocês, fiquem com Deus, que assim seja.